Boa noite, povo de Deus, que a paz de Jesus Cristo esteja em vossos corações. Vamos iniciar mais um louvor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine por todo sempre. Deus seja louvado. O inimigo acorrentado, em nome Levanta-se Deus com a sua espada desembainhada para aplacar o furor de Satanás, que se levantou contra a minha pessoa, contra a minha família, contra o meu ministério e contra a família Palavra Viva. Abençoai o Santo Padre o Papa, o nosso arcebispo Dom Murilo, os nossos bispos, o sacerdote e todo o clero, e a mim, nosso fundador João Camilote Filho, Santa Teresinha do Menino Jesus, intercedei por nós. o Imaculado Coração de Maria, Rogai por nós que recorremos a vós. Deus seja louvado. E o inimigo acorrentado, em nome O sangue de Jesus tem poder. pelo poder do teu sangue, todo o mal vamos vencer. Boa noite, Baiano. Boa noite, seu Boa João. noite, Priscila. É nós de novo, né? É nós. Vamos glorificar a Deus. Boa noite a vocês que estão em casa e que nos ouvem através das redes sociais. Eu bendirei, ó grande Deus, seu nome é santo, ó grande Rei. O céu abriu, a unção desceu, sinto em mim esse clamor dos anjos seus. És para mim a proteção. Meu coração se alegrou. Não quero mais me engrandecer, só vou agir no Pai de amor. Aqui estou, toca em mim, pois sendo assim, tudo é melhor. Era pior, eu não sabia que em oração meu coração converteria. Em aflição, aqui cheguei, me ajoelhei, pus-me a chorar ao recordar o que sofri, mas já esqueci, só quero amar. Mãos estendidas, coração aberto, estou tão perto do meu Senhor. Quero adorar e te honrar, tua presença já me salvou. Aqui estou, toca em mim,
assim tudo é melhor. Era pior, eu não sabia que em oração meu coração converteria. Irmãos e irmãs, a gente traz uma mensagem nessa quinta-feira, um alerta, um comunicado de Deus, de Cristo para todos nós. Na semana passada, nós falamos de um povo que vivia em uma situação indelicada com Deus. Nessa quinta, nós já estamos no ano novo. Neste segundo dia do mês de janeiro de 2025. O advento que se celebrou o mês todo de dezembro se concluiu. Já veio o Natal, já veio o Ano Novo, e agora partimos para dias, mês do ano de 2025. Que venha o 2025, mas que antes de 2025 vir, que venha a graça de Jesus, a graça do Espírito Santo, desse Espírito que tem um cuidado e um carinho muito especial para todos os seus eleitos. Mas sempre, seja no Antigo como no Novo Testamento, as recomendações são as mesmas. Porque a insistência de Cristo para todos nós é porque Ele sabe o quanto será crucial para aqueles que não alcançarem a salvação. E também não foi para nos perder que Ele enfrentou a morte numa cruz e deixou seu sangue ser derramado para a minha e para a sua salvação. São Paulo era um soldado que tinha um conhecimento invejável. Estudou nas melhores faculdades da época. Era um soldado ortodoxo. Um soldado que realmente levava a sério o seu trabalho. Mas tinha um problema. Não conhecia os mandamentos. E se conhecesse, não o praticava. E ele então estava em uma organização judaica aonde não conseguiam aceitar a pessoa de Jesus e muito menos o novo mandamento que ele trouxe na face da terra. Foi uma afronta para todo o sinédrio, tanto que, para tirar a ideia e os ensinos de Jesus, chegaram a uma conclusão de crucificá-lo de uma forma bem explícita e aonde fizeram com que o povo gritasse em alto e bom som: crucifica-o, crucifica-o, ele é um malfeitor. E Jesus mantinha-se calado.
porque ele sabia que o único jeito dele não ser igual ao mundo seria morrer por amor. E não tem algo mais forte do que o amor. O amor é tudo na vida de um ser humano. Amor é a frase mais usada no tempo de Cristo, por ele, claro, e o que ele exigiu muito. Porque senão não teria em 372 lugares na Bíblia esta frase: amor, amai-vos, amei, amarás. Então tem um objetivo esta palavra. Mas São Paulo não conhecia o amor. E se conhecia, não vivia. Porque o verdadeiro amor não é só com quem nós nos conhecemos. O amor é para quem e com quem encontramos e vemos. E principalmente com quem convivemos. Então não precisaria ter amizade segundo os ensinos de Cristo para amar. E deixou bem claro uma parábola relacionada no livro de Lucas, se não me falha, é capítulo 19, não me lembro bem, mas onde se trata daquele assaltante que bateu em uma pessoa, deixando meio morto. E por ali passa um sacerdote, passa também o levita, contempla a situação, lamenta, mas não faz nada. Nisso vem um samaritano que acolhe, leva no hospital, trata das feridas, deixa uma importância e, se lhe faltar, ele cobriria as despesas. E aí o Senhor questiona os seus discípulos. Quem foi o próximo desse ferido? Responderam: aquele a quem usou de misericórdia com ele. O texto parece não dizer que aquele samaritano conhecia o machucado. Mas o texto escreve que ele não olhou quem era e por que estava naquela situação, mas olhou a situação e acolheu. Então, amar é a quem a gente encontra. E na situação que se encontra. Esse é o verdadeiro amor. E Paulo não tinha esse conhecimento. Porque os que Cristo gerou para a nova doutrina era uma ameaça para ele e para todo o sinédrio. De forma que ele matava aqueles que se dizia ser cristão. Então ele não tinha amor. Ele não conhecia o amor. E assiste um episódio e não age. Viu quando apedrejavam Estevão e ele assistiu toda a cena. Não precisou de uma ajuda dele, porque cristão não reage. Então Estevão não reagiu, mas agiu de forma cristã. Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Ele seguiu a meta do seu Senhor, que é Jesus. E Paulo viu toda aquela cena e começou a se questionar. Todo o povo está agindo e eliminando com essa raça de cristão. E eu que sou feito para isso,
Estou de braços cruzados. Não, já sei o que vou fazer. Foi e pediu uma carta de autorização aos poderosos e saiu e disse: agora eu vou fazer o que é meu dever, perseguir os cristãos. Mas ele teve uma interceptação, foi interceptado no caminho de Damasco, porque, segundo a Bíblia, Atos 19, ou melhor, Atos 9, ele entrava nas casas e arrancava as pessoas e matava que se dizia cristão. Mas ele cai por terra. E Jesus aborda ele e diz: por que você me persegue? Como é duro fazer você entender o amor. Mas quem é que está falando comigo? Eu sou esse que você está perseguindo. Eu gosto dessa frase porque ela é muito profunda. Jesus se declara os mesmos que ele enviou. Ele podia dizer: eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Não. Mas ele, por ter enviado os discípulos, e disse: vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Isso Marcos 16:15. Ele se viu nas pessoas dos perseguidos. Eu sou aquele a quem você persegue. E Paulo, então, perde a visão e não consegue mais se levantar. Foi levado até Damasco e ficou lá até as segundas ordens. Dado o momento de Deus, Ananias vai lá, abre o olho dele e ele nasce de novo. Ou seja, ele renasce para a vida de Cristo. Então Paulo não é mais o perseguidor. Paulo agora é o seguidor. E ele então é autor de todas as cartas depois do Ato dos Apóstolos, com exceção algumas. E na carta que ele escreve aos Efésios, ele lembra da atitude que ele teve e tenta passar suas experiências àqueles que também já era seguidor e quem precisava ser seguidores. A mensagem era para todas, mas parece ele focalizar mais para os seguidores, porque eram os que já tinham conhecimento cristão. E no capítulo 5, no versículo 10, ele diz: procurai o que é agradável ao Senhor. Efésios, capítulo 5, versículo 10. Vou te dar um tempinho, porque de repente você está procurando aí na palavra, e eu quero que você encontre Efésios 5, 10. Tá bom. Creio que você já encontrou. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-o abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhosa até falar delas. O que Paulo via, gente? Uma história que se repete do Antigo Testamento. De um povo que estava nos movimentos, que rezavam, que chamavam de irmão, mas que tinha uma atitude diferente. Não era compatível o que eles faziam nas comunidades
e o que eles faziam nas vidas particulares, na vida particular. Então Paulo diz que eles precisavam procurar fazer obras que agradassem a Deus e não ser cúmplice das trevas. Eu gosto da palavra procurar. Porque o que é que você procura? É aquilo que um dia você perdeu. Se você perde algum objeto, você fica procurando encontrar o objeto. E se você necessita do objeto e não encontra o objeto perdido, você vai e compra outro. Porque você depende disto. E muitas vezes a gente perde por desconhecimento de uso. Ou às vezes a gente perde por descuido. Ou às vezes perde por não valorizar. Seja por qual motivo que perdeu, é perda. E o tempo que se perde procurando o que perde, seria prejuízo ao ter o que se tem quando cuida e não deixa perder. Quanto tempo se perde num consultório médico? Num consultório de advocacia? Sei lá. Quantos tempos é perdido ali? Quantos dinheiros são gastos para procurar encontrar uma solução do que foi perdido? Isso é desnecessário quando a gente procurar estar nos caminhos de Deus. Essa, melhor digo, foi a experiência de Paulo. Quanto tempo esse homem perdeu? Fazendo coisas desnecessárias, lutando pelos prazeres, se orgulhando por o que era, pelo que ganhava e pelo que fazia. E, no entanto, ele considera tudo que antes era considerável, ele vai dizer numa de suas cartas que foi toda uma perda o que ele fez até antes de conhecer Jesus Cristo. Dizia ele, eu considero como perda em relação à graça que encontrei em Cristo Jesus. Porque ele tinha obras infrutíferas, obras sem frutos. Isso deixava-se cúmplice, com medo, muito armado, desconfiado. E isto, aos olhos do Senhor, é vergonhoso, é uma vergonha. Então ele orienta o povo baseado no que ele foi, que não era para ter cumplicidade, não era para se comprometer com as obras que não desse fruto. E são tantas elas. Ansiedade. Que fruto dá uma ansiedade? Que fruto dá a mágoa? Que fruto dá o ódio? Que fruto dá o adultério? Que fruto dá passar os outros para trás? Como nós vimos no tema passado, aqueles que prejudicam as viúvas, o que assola os empregados e que não tem compaixão
e vão buscar soluções nos mágicos, nos feiticeiros. Essas obras são todas infrutíferas. E era o que o povo praticava. E no mundo de hoje ainda tem os mesmos que ainda fazem, que ainda praticam. Se desgastam atrás de lucro. Não respeitam a lei de Deus. Por amor ao lucro, não guarda o domingo, o dia do Senhor. É mais valioso para eles, talvez a soja, o trigo, sei lá, o milho, a safra, do que a palavra de Deus. Quantos caroços de soja você levará no teu caixão um dia? O que você levará desta terra? Mas, no entanto, as obras infrutíferas faz você se apegar com tudo o que te compromete. Que vantagem tem de você exceder na bebida, na farra, na droga, no fumo, no adultério, na orgia? Que fruto isso te traz? Fruto de traição, fruto de ódio, fruto de mal-estar, frutos de perdas financeiras, fruto do ódio. E se de repente você tem algumas situações dessa em seu corpo, em sua alma, procure mudar. Procure tirar isso da vossa vida. Porque a Bíblia diz que é vergonhoso o que tais homens praticam. E amados, mas São Paulo está lhe dizendo que isto um dia vai ser manifestado. Um dia isto vai ser literalmente mostrado diante de Cristo pela luz. Por isso, é dito na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, uma palavra muito bonita. Deixa eu achá-lo aqui. É 2 Coríntios, capítulo 5. Vai dizer isto. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 3, diz assim. Versículo 2. Por isto, 2 Coríntios 5, 2. Por isso suspiramos e anelamos ser sobrevestido da vossa habitação celeste. O mesmo Paulo escrevendo isso aos Coríntios. Que nós estejamos uma veste com a capacidade de habitar no céu. Essa veste não é a roupa, é a alma, é o espírito. Nossa alma tem que estar revestido com uma roupagem divina. Uma vez, Jesus conta numa parábola que ele fez um banquete e mandou chamar todos para participar dessa festa. Mas cada um deu uma desculpa e não foi. Um dizia que tinha comprado uns bois e precisava treinar os bois. Outros disse que tinha chego uns parentes em casa e ele precisava hospedar. E um terceiro disse que não ia porque o pai tinha morrido e ele não podia ir. Resumindo, ninguém foi na festa.
O Senhor então mandou que chamasse a todos, porque o primeiro convite foi por pessoas, vamos dizer, escolhidas por Deus, e ninguém foi. Ele mandou que chamasse todos, pequeno, grande, etc., pobre, aleijado, qualquer tipo de gente. E começou a festa. E nisto chega um cidadão e entra na festa. Este cidadão não tinha a roupa adequada. E o dono da festa disse: amarra ele e jogue nas trevas exteriores. Irmãos, o Senhor está falando do comportamento. O Senhor está falando do céu. O Senhor está falando que muitos vão querer entrar no céu nesse dia. Mas ele não está com uma roupa própria para entrar no reino. Então ele vai ter que ser jogado nas trevas exteriores. Paulo aqui vem mencionar exatamente isto. Que devemos ter uma roupagem apta para entrar no reino dos céus. E esta roupa é o revestimento e despindo do pecado. E voltando em Efésios 5:4, isso devemos fazer e desejamos ser não despojados, mas revestido com uma veste nova por cima da outra, de modo que o que há de mortal em nós seja absolvido pela vida. Quer dizer, a cumplicidade, o pecado, essa maneira de viver errada, de negar o sacramento. Se você vive amaziado, você está em pecado mortal. Ei, você não pode viver amaziado. Porque se você viver amaziado, você não pode comungar. Paulo diz aos Coríntios, o catecismo da igreja repete isso, mesmo que você seja casado civilmente, por conservar a lei de Cristo e da igreja, você não pode comungar. E é impressionante que aí tentam consolar o povo assim, você que não pode comungar, comunga espiritualmente. Mas como vai comungar espiritualmente se o pai e o filho são um? Como? Se eu posso comungar espiritualmente, eu posso comungar também o corpo. O pai e o filho não é um? Que espírito que pode ser entrado em você? Então Paulo está dizendo isto. Temos que tirar esses atos vergonhosos e não ser cúmplice, porque isso é vergonhoso. E muitos já fazem de público, mas outros fazem ocultamente. Quando fica traindo a mulher, fazendo coisas que não se deve ser feito. Então ele está dizendo que temos que ser absolvidos disto. Tirado isto de nossa vida. Irmãos, e por uma veste nova. E quantos já fizeram isto? Quantos que estão vivendo com a esposa, mas já traíram a sua esposa, tiveram filhos com outras. E o que você fez, e o que você faz para reparar esse pecado, para retratar esta falha? Se confessou religiosamente, não valeu nada. Porque a Santa Igreja, o Catecismo nos ensina que a confissão só tem validade se tiver arrependimento. Se você fez por uma tradição religiosa, mas não foi tocado, não sentiu a dor do erro, você teve um remorso. Você vai fazer o mesmo papel de Judas. Pedro
errou muito mais do que Judas. Porque Pedro errou só. Aliás, Pedro errou 3 vezes. E Judas errou uma vez. Judas negou Jesus uma vez. E Pedro negou 3. Mas há uma diferença. Pedro se arrependeu e chorou com lágrimas, segundo as histórias, que chegou a afundar no rosto dele de tanto chorar. Ao passo que Judas teve um remorso de ter feito o que fez e foi devolver a moeda. Então, a atitude de Judas não alcançou o perdão. Por isso ele foi se enforcar. A de Pedro alcançou o perdão, porque houve o arrependimento. Então, pôr uma veste em cima da outra é reparar este erro, chorar de arrependimento, como fez Davi. Como fez Abraão. Abraão também errou tendo filho com Agar, sua funcionária. Mas se arrependeu e reconheceu que há um único Deus e passou as dores do erro que praticou. Por isso Deus o consolou com outro filho, Isaque, e perdoou os pecados dele. De qual forma Davi errou, adulterou com Bitsaba. Engravidou ela. Mas teve um arrependimento tão grande de ficar 7 dias jejuando e orando de arrependimento. Então Deus o perdoou. E você, que traiu sua mulher ou seu marido, o que você fez? O que você faz para tirar esse pecado do teu sangue, da tua alma e do teu espírito? Talvez você fez isso ocultamente. E por isso você é tentado até hoje a repetir isto. Então você não tem muito controle com a área da pornografia, com a área do adultério, porque teu sangue está contaminado desse mal. Isso tem que ser tirado. A ordem desta noite é: procurai. Procurai arrepender e ver o que está perdido em você. Queridos irmãos e queridas irmãs, São Paulo diz claramente na sua palavra uma coisa muito bonita que está no versículos agora 8. Estamos, repito, cheios de confiança, preferindo ausentar-nos deste corpo para ir habitar junto do Senhor. É também por isso, versículo 9, 2 Coríntios 5:9. É também por isso que, vivam mortos, nos esforçamos por agradar-lhe. Versos 10. Por quê? Teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou mal que tiver feito, enquanto estava no corpo. Teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. E ali virá, queridos irmãos e queridas irmãs, a paga daquilo que tivemos feito quando estávamos vivos, enquanto estava no corpo. E é impressionante, irmãos e irmãs, o que a palavra de Deus nos ensina. Se nós obedecermos ela,
viveremos o que é certo, o que é de errado. A Bíblia nos diz: eu não vim para te julgar, eu não vim para te condenar, eu vim para você ter vida, e tenha vida em abundância. Não sou eu que te julgo, são os teus atos que vão testificar diante de mim. Quando estivermos diante do tribunal de Cristo, segundo o que lemos, vamos pagar, vamos ter o que levaremos lá. Por conta disso, é que nós temos, amados irmãos e irmãs, ver o que Paulo fala voltando em Efésios. Procurai o que é agradável ao Senhor, e não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-o abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente é vergonhoso até falar delas. Mas tudo isso, por isso que eu te levei no texto de Coríntios, mas tudo isso, ao ser reprovado, tornar-se-á manifesto pela luz. O que Deus reprova agora, e você faz, você tem plena liberdade de fazer o que quiser. Mas um dia, já vimos, vamos estar diante do tribunal dele. E essa luz é Jesus. Ele disse: eu sou a luz dos homens. Essa luz é que vai mostrar, é o que vai clarear o que você fez de errado. E não quis mudar. E não quis se arrepender. Deixou rolar. Passou por cima dos ensinamentos. Afastou da igreja. Abandonou a comunhão, a confissão. Trocou o teu corpo pelo corpo da mulher. Trocou o corpo de Cristo pelo teu. Você se doou a um corpo que não é vosso. Viveu junto com uma parceira que não era tua mulher. Amados, Paulo diz em Romanos, foi a experiência dele também. Capítulo 7, versos 2. Que aquele que são casados e largado a mulher e unir com outra, comete adultério com a primeira. E de igual forma, o homem, abandonando a sua mulher para morar com outra, vive no adultério. Segundo a Bíblia, você chama a minha mulher. Mas Paulo diz aos Coríntios que eu chamarei de adúltera. Porque o ato de viver amaziados é um ato adulterino. E você não pode mais viver assim. E se estiver ouvindo esta live, muda, procura, é o texto de hoje. Procura agradar-lhe a Deus. E não tenhais cumplicidade com as obras das trevas. Façam isso. Porque um dia vai ser reprovado diante de Deus. E a Escritura diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Morto aqui não é o que estão no cemitério e nem num caixão. Morto é aqueles que estão afastados de Deus. É aqueles que não estão se confessando mais. São aqueles que não acreditam mais no sacerdote. Não acreditam mais em confissão.
E o mundo ficou poluído de igrejas. Fecha um boteco, abre uma igreja. Pessoas, infelizmente, sem nenhuma formação e informação, já se torna pastor, pastora. Aí quando você abre a internet, você vê as aberrações que estão fazendo com o nome de Jesus Cristo. Isso não são igreja não, meu irmão. Deus formou uma igreja. E qual é a igreja? A que obedece à lei do Senhor. Ao que vive no que Deus pediu. Ao menos luta até o sangue, como diz 12 de Hebreu, contra o pecado. Essa é a igreja de Jesus. Mas a fundação foi a Igreja Católica. E a chave ele colocou nas mãos de Pedro. Tu és Pedro, e desta pedra edificarei a minha igreja. E a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Por isso o bombardeio em cima da Igreja Católica é horrendo. Porque é a que Cristo fundamentou. Por isso, meu irmão, minha irmã, tenhamos a coragem de mudar de vida, de se arrepender dos atos abomináveis. E o versículo 15 de Efésios 5 diz: vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja a conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveite ciosamente o tempo, pois os dias são maus. E é verdade, gente. A sociedade está vivendo numa situação mais voltado pelo mal do que pelo bem. Ainda existem muitas pessoas de bem. Existem muitas pessoas que guardam com fidelidade, ao menos procuram fazer isto. Mas a proporção dos que fazem o mal é muito maior. Não se iluda com igreja cheia. Não se iluda com retiros com milhões. Tudo isso é bom e deve. Mas não se iludem. Porque tem muitas igrejas cheias de gente e vazias de cristão. E esse que vai ser o problema. E nosso Senhor disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porém, aquele que fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Então, irmãos e irmãs, ele diz, é para vigiar nossa conduta, que ela não seja uma conduta de insensatos, mas de sábio, que aproveite, porque os dias são maus. E não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Adianta você rezar o Pai Nosso e dizer, seja feita a vossa vontade. E qual é a maior vontade de Jesus? É que nos amamos uns aos outros. E as pessoas, como Paulo diz em Gálatas capítulo 5, que o povo fica se devorando, se mordendo uns aos outros e abusando da liberdade que tem. Que nós não sejamos assim, por favor. Por isso, todas as quintas você tem o ensino bíblico. Você tem a palavra de Deus nas mãos. E você está ouvindo. E para essa quinta-feira, no segundo dia do ano de 2025, você se confessou em 2024? Você perdoou? Você deixou no 2024 sua cumplicidade? Queridos irmãos,
tanto eu preguei por esse Brasil afora, incentivando o povo. Não entre em 2025 com o pecado de 2024. Não leve essa cumplicidade. É ano novo. É vida nova. Ao menos é o que publicam. São os patrocínios comerciais. Mas não conseguem patrocinar, publicar uma vida renovada. É só uma ganância. É dinheiro. É vendas, é farra, tudo isso, gente, podemos fazer, mas desde que não ficamos cúmplices com as nossas atitudes. Contanto que vigiamos, cristão, não é para ficar enchendo a cara de cerveja. Se é cristão, Provérbios 20 diz que a cerveja é amotinadora, leva as pessoas a ficarem diferentes. E assim vive quem se apega a ela. E, no entanto, as mesmas pessoas que estão atrás do altar, anunciando a boa nova, ao sair do altar, muitos vão até em motéis, vão transar com a mulher dos outros, vão fazer igual os filhos de Eli, que transava com as mulheres no altar do Senhor, no templo do Senhor, tomando e roubando as ofertas que eram levadas no altar. Gente, Deus está cansando com as atitudes do povo. Quando ele me apareceu naquele monte, em 1965, 64 para 65, ele me disse que era para eu ir evangelizar. E quando ele me repetiu esta graça em 1980, ele me inspira para dizer as verdades do Evangelho. E num dia que eu estava ficando um pouco amedrontado pelas ameaças e perseguições, eu caí no capítulo 3, versículo 7 de Ezequiel. Me comprometeu aquele texto, onde ele me disse que se eu ver meus irmãos no erro, no pecado, claro que fala com outras línguas, mas o sentido é esse, e eu não fizer nada por tirá-lo, de forma que as pessoas morram no pecado, a culpa vai ser minha. Mas uma vez que você pregue, que anuncie com clareza a minha palavra, e as pessoas não mudarem de vida, de forma que eles morram no pecado, então eles vão para a condenação, enquanto a tua alma será livre. E eu quero salvar a minha alma. E não só a minha. Eu me desgasto atrás desses altares. Eu me desgasto em cima da palavra de Deus. Eu estudo a palavra de Deus. Eu leio livros, porque eu quero estar informado, para quando eu estiver atrás de um altar, eu deixar uma mensagem clara como vocês estão vendo e ouvindo. Não estou falando nada encoberto. E não estou tirando coisas da minha cabeça. Eu estou abordando o que a palavra do Senhor diz. Ele diz claramente, não sejais imprudentes, versículo 17, mas procurar compreender qual seja a vontade de Deus. E aí, ele recomenda, no versículo 18, creio ser a bebida mais típica da época. Não vos embriagueis com o vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. E sabia que quando o povo de Éfeso se embriagava com vinho doce, eles tinham melodias profanas, como hoje, atitudes profanas. E Paulo, então, recomenda no versos 19, recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. O que dá mídia, o que dá sucesso nas duplas, seja a sertaneja raiz, como a sertaneja universitária, é aquela que banaliza o sexo, que incentiva a traição, cada música diabólica.
e a pessoa sobe, tem um alto sucesso, fica como grandes famosos, que já está aí na terceira, quarta, quinta mulheres, cheio de poder, cheio de dinheiro. O que será desses cidadãos quando estiver diante do tribunal de Cristo? O que será deles? Isaías 59 diz: meus servos regozijarão, mas vocês terão aflições e dores. Meus servos comerão e vocês terão fome. Meus servos beberão e vós tereis sedes. Como Tiago repite no capítulo 5. Ai de vós ricos, que agora tendes, depois chorais. Deus não é contra nenhuma riqueza. Os homens de Deus eram ricos. Deus é contra das atitudes que os ricos têm por ter dinheiro. É diferente. Os abusos que se fazem. Paulo diz em Timóteo que tais homens ajuntam mulherinhas atormentadas e carregadas de pecado, que está sempre a aprender sem nunca chegar ao conhecimento da verdade, para ostentar suas aparências. Dessa gente se afastem, porque grandes serão suas ruínas. Queridos irmãos e queridas irmãs, então, para ir terminando, eu termino dizendo: rendei graças sem cessar, versículo 20, por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda mais uma recomendação no 21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que você possa guardar, como disse na semana passada, digo nesta, não deixe essa mensagem cair no chão. Comece a usar a Bíblia. Comece a ler. Repita os textos que você ouviu. Leia a Bíblia em família. Comece a orar em família. Tente procurar as feridas que você fez no marido, com sua palavra, sua atitude, os gritos que você deu, o pouco caso que você fez. Tente fazer o mesmo com a sua esposa. Tente sentar com vossos filhos. Criança tem desejo de ouvir como papai e mamãe se conheceram. As histórias de papai e mamãe é um porto seguro no coração de uma criança. Historinhas, músicas. Eu fazia isso com meus filhos. Cantava musiquinhas para cada um. Tinha as musiquinhas. Desde pequenos. Os 6 iam comigo para a missa. Nenhum se movia do banco, porque era ensinado a ficar sentadinho no primeiro banco, participando da missa. Irmãos, família é a pupila dos olhos de Deus, diz Zacarias capítulo 6. Então nós precisamos conservar esta graça como pai, como mãe. O pai deve ser a referência da família. Quantas crianças hoje estão gritando: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Se você fabrica um objeto e põe na praça, você tem que ter uma referência, o nome da indústria que fabricou, e você tem que ter uma qualidade de produto para você soltar no mercado. Porque senão tua empresa fale. Você não consegue competir. A empresa do demônio está em alto nível na terra. A Bíblia diz que quando completasse 1000 anos, ele seria solto da prisão. E no ano 2000, completou 1000 anos. E ele está solto. E ele está solto
atacando a família, a igreja, a saúde. O que você vê ultimamente é absurdo. São algo assustador. E assim, como você tem que ter uma responsabilidade por aquilo que você fabrica e pôr no mercado, muito mais é a responsabilidade de um pai de ter um filho, fazer um filho e educar na fé e no amor de Cristo. Por isso você prometeu, no altar de Deus, promete aceitar os filhos que Deus te confiar. E Deus tem de 1 a 1.000 filhos para te confiar. Mas a escolha de quantos filhos você quer ter é sua. Deus não obriga você a ter 100 filhos, 10 filhos, 15 filhos. Essa escolha é vossa. Desde que você, ao não ter filho, não peques. Não tenha realização de sexo só por prazer. Mas tenha isso como fundamento de vida. Então, se eu não quero vida, que eu respeito os momentos férteis da minha esposa. E com isso, nunca eu vou ter filho se eu semear no momento infértil da esposa. Joga uma semente na terra seca, vê se ela nasce. Mas se você jogar na terra molhada, ela nasce. A mulher é a terra. Então ela tem os períodos que ela está fértil, que ela está molhada. Não plante, porque daí ela não vai conceber. Por isso, e com isto, é que Paulo está dizendo no versículo 22 a respeito da mulher e do marido. Leia na tua casa. Isso tudo eu falei em nome de Jesus Cristo, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, quero pedir permissão para entrar no seu lar e fazer uma oração, terminando este nosso encontro dessa noite e te desejando um feliz 2025. Que esse ano seja próspero, seja um ano de bênção, seja um ano de graça, seja um ano de quem procure mudar de vida, de quem procure viver melhor. Ou faça, ou não faça. Não escute e fique por isso mesmo, porque vai ficar caro o dia que você estiver diante do trono de Deus. Corra buscar o teu copinho de água. Eu aguardo um momento para vos abençoar. E vocês inclinem vossos olhos. É o momento de você elevar teu pensamento até Jesus, até Deus. E ouvir esta mensagem e receber agora. As palavras são minhas, mas a graça é de Jesus. Senhor, por estes e estas que estão ligados comigo, ou com a nossa Fundação Palavra Viva, eu vos recorro a Ti, Jesus. Envia Teu Espírito Santo, para que cada um consiga refletir no que ouviu e começar a partir de agora procurar o que faz, o que te deixa cúmplice. Arrependa-te. E que nesse segundo dia de 2025, você comece um ano de alegria. O lar precisa ter alegria, gente. O lar é o lugar aonde você
precisa estar bem. Eu viajo esse mundo. Eu me deparo em muitas famílias. E todas as famílias, em cada cidade, eu tenho uma família que me acolhe. E eles me tratam além do que eu mereço. É a melhor cama, é a melhor comida, é a melhor toalha, é o melhor sabonete. Tudo é o melhor. Mas não é o melhor do que a minha casa. Por simples que seja as nossas casas, isso é um mistério. É a nossa casa. É ali que você está à vontade. Ali é teu território. Ali é teu reino. Você é rei. Cada rei tem que ter o seu trono. E a tua família é teu trono. A tua esposa é a tua rainha. Quando será, meu Deus, que essa ideologia entra nas famílias? Quando? Mas eu creio, eu não perco a minha esperança, que você um dia poderá me testemunhar o quanto foi bom ouvir esta mensagem. Volto aos meus sobrinhos, às minhas sobrinhas, irmãos e irmãs do meu próprio sangue, aos servos que seguem, que são consagrados, aos servos que irão se consagrar. Procure, meus filhos, procure, meus sobrinhos, meus irmãos, voltar-se totalmente ao Senhor nosso Deus. Ele vai voltar. E voltará no momento que ninguém espera. E nessa volta, não tem mais tempo para nada. Não pensa que quando este sinal for dado, você vai ter... Não! O tempo é agora. Entenda isto. Na volta de Jesus, não vai ter tempo dele te ouvir. Senhor, eu quero pedir. Não tem mais isso não. Quando ele voltar, você vai se apresentar com aquilo que você foi. E é nessa hora, como eu disse semana passada, que vai haver a diferença para os que servem, para os que não servem. Te ofereço essa melodia. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. desejo um feliz santo
ano de 2025 a todos vocês. Um abraço fraterno deste que vos fala. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso caia nesta água, na tua família, no seu trabalho, em todo o seu mover, e que Ele ajude você a refletir e vigiar sua conduta. Isso eu vos peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, quero que toque em mim, quero que toque em mim com teu Espírito. Senhor, quero que toque em mim, quero que toque em mim com teu Espírito, para sentir o teu amor e tua luz brilhará.